Primeiro, manifestar aqui aos irmãos a minha tristeza de saber que a igreja, por muitos séculos, tenha tomado esse partido e essa posição de querer definir o que é pecado, de querer intitular o que seja pecado. E essa lista de vícios, de transgressões, não é a igreja que passa. Isso é dado pela Escritura e pela Escritura da vida do Filho de Deus. Tá? Mas eu fico triste porque eu sei que muita gente chegou a ser privada e educada, disciplinada, até então, por coisas que, na verdade, não são proibidas. Não estão descritas. Por isso, não poderiam ser intituladas como pecado. Mas, em compensação, pastor, eu não vou entrar neste mérito de listar para você o certo e o errado, diríamos o errado, né? O que é pecado, porque isso está nos escritos. Meu objetivo hoje aqui é exatamente entender o que seria a concupiscência dentro do tema que é pecado. A gente sabe que, e eu já fui procurado por inúmeras vezes, de pessoas que, na verdade, não conseguem se libertar de certos pensamentos, de certos conflitos internos, e procuram exatamente orientação bíblica e até mesmo com o pastor, de como conseguir controlar, resistir esses conflitos internos, que, obviamente, é uma preocupação, e os escritos se dedicam, obviamente, a tratar e orientar sobre o assunto. Bom, tudo que eu vou falar aqui está endereçado àqueles que se interessam em se salvar por Jesus Cristo exclusivamente, tá? A orientação se dirige para aqueles que estão na luta por uma redenção em Cristo. Tá? Já aqueles que não estão, muita coisa que eu vou falar aqui não interessa para você, porque você já está comprometido mesmo. Mas, obviamente, aqueles que estão na luta por isso, precisam entender e compreender como avançar, como progredir naquilo que você assumiu com Cristo, que nós entendemos que uma fé por Ele está acima de tudo, ok? Bom, existe um outro texto, também 1 João 5,16, a gente vai ler esse texto, como o texto de Tiago, é dividido a questão do desejo e da prática. Tá? Isso é importante por quê? Porque, por mais que o pecado ele seja uma execução clara de alguma coisa que Deus tenha, obviamente, abominado, restringido o homem, o que Tiago, na verdade, está explicando é onde esse processo pecaminoso ele começa no homem, na sua concepção espiritual. Tá? Então, mesmo o texto de Tiago deixa claro que existe uma separação, mas não porque não é pecado, é porque o processo começa internamente dentro do homem no que diz respeito à sua condição espiritual. Tá? Para vir a gerar uma prática, é necessário que ele conceba, que ele aprove essa condição. Tá? Então, não que esteja sendo dividido a questão desse impulso pelo pecado no que diz respeito a desejo, da prática, porque a concupiscência, diríamos, não seja um pecado, e eu repito, mas precisa se compreender e entender como esse processo aconteceu em Adão, e obviamente posteriormente em toda a humanidade, e é isso que o pastor vou explicar aqui ponto por ponto. A questão é que quando o Senhor ele nos promete uma redenção e uma libertação de tudo aquilo que condiz o pecado, o entendimento aqui é que dentro desse processo redentivo executado em Cristo, até aonde essa transformação, essa restauração atinge a nossa vida. Porque nós sabemos que o propósito realmente é a visão integral do homem, da sua restauração. E isso mediante Cristo, tá? Mas chega a esse nível de fortalecer o homem a não ser mais tentado, de fortalecer o homem a de não ter mais desejos ou impulsos pecaminosos, de certas fraquezas serem eliminadas, ou de certos interesses, né, por coisas que fazíamos antigamente, voltarem. A questão aqui é essa, nós temos que compreender. Para exatamente você não ficar se punindo por essas realidades. Porque o meu entendimento existe uma compreensão sobre o assunto. Esses conflitos internos, eles existem e nós precisamos entender se eles insistem e permanecem dentro de nós, se isso seria um indicativo de que nós não estamos salvos e não cremos em Cristo,
ou porque isso é realmente algo comum e natural do mundo em que estamos e da exposição que estamos. Então, é necessário que a igreja compreenda e entenda até onde essa restauração e libertação ela atinge um homem. Aquele que professa, obviamente, a fé em Cristo. Há uma eliminação total disso? Eu tenho que saber. Você precisa saber. Tá? Bom, texto de 1 João capítulo 5, versículo 16, vamos lá? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida, aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Entendeu? Então João ele diz o quê? Que aqueles que estão na prática do pecado, não existe oração para eles. Existe conversão. Não cabe oração, cabe a pregação e a conversão. Mas já por aqueles que ele pede, por orar, o entendimento é que ele está deixando claro o quê? Que são aqueles que estão debaixo de uma fraqueza, de uma certa limitação espiritual e que estão nessa condição sem a sua própria aprovação. Que estão lá porque precisam ser trabalhados e resgatados. Já aqueles que estão na prática do pecado, o entendimento aqui é que eles estão voluntários nessa condição. Então João deixa claro para a igreja o quê? Não cabe oração, cabe pregação e conversão. Então ele também divide a questão do desejo pecaminoso do que diz respeito à prática. E define, porque isso aí é uma cláusula absoluta no Evangelho. Que a prática do pecado gera morte, ela gera condenação. Não existe salvação no pecado, senhores. Mas vamos lá. Queria que os irmãos abrissem um texto para mim, de Romanos capítulo 5, versículo 12. E eu queria exatamente começar por esse lado aqui, do pecado como uma definição. Vamos ler Romanos 5, 12, eu explico para os irmãos aqui. Vamos lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá. Primeiro detalhe importante sobre o pecado. A origem do pecado está no homem. Deus não criou o pecado. Como até mesmo Tiago disse aqui, né? Deus não deseja o mal e muito mais ainda incentiva alguém à prática disso. Então o pecado, a origem dele, segundo as Escrituras, está no homem e tendo o diabo, sendo o diabo o primeiro a pecar, como também registra as Escrituras. Então Deus fez o homem para ele não pecar. Mas ao mesmo tempo que as Escrituras definem que Deus fez o homem perfeito e sem pecado, a Bíblia também deixa claro que Deus fez o homem livre e responsável. Diríamos que o homem ali na concepção da criação, do cosmos, que Deus criou e colocou o homem ali como um agente, né, da criação, ali, além do homem ser perfeito, ele é livre e responsável moralmente por tudo aquilo que Deus havia criado. Ok? Então essa ideia de que o mal tenha sido criado por Deus para que ele use para atingir um bem, isso é uma heresia, uma mentira. Pela Escritura, existe um autor e uma origem disso. E não é divino. Deus fez o homem perfeito para servi-lo. Deus fez o homem perfeito para honrá-lo. Mas lá no texto de Gênesis 2, 16 ao 17, está lá registrado o quê? Que Deus declarou ao homem, né, qual seria a frente desse pecado. Certo? Deus falou para ele, ali está o pecado. Lá está o conhecimento do bem e do mal. Ali você não mexe, não come. Deus deu ao homem conhecimento do pecado, o colocou à frente dessa realidade que é o pecado e o tornou responsável por aquilo também. Então, se o homem foi lá e executou esse pecado, o acesso foi livre. E ele é responsável. Então, uma coisa é Deus permitir, a outra é ele gerar e criar. Uma coisa é Deus saber de antemão que isso vai acontecer e não impedir que isso aconteça. A outra é você tornar Deus autor disso.
Então Deus ele é onisciente para entender muita coisa que está acontecendo aqui e que ainda vai acontecer. Mas o entendimento é que assim como Adão, como todo homem que depois veio dele, todos nós somos agentes livres e responsáveis dentro do plano em que estamos aqui agora. Isso aqui é um padrão. É um padrão que segue até o dia de hoje, mesmo Jesus descendo aqui nesse mundo para morrer por nós. Então não confunda as coisas. Deus ele tem um conhecimento das coisas e já sabe de antemão como que elas vão se cumprir. Mas o entendimento é esse, que o homem escolhe o seu destino. Não há condições de nós trabalharmos teologia bíblica e falarmos da salvação redentiva de Deus em Cristo sem o conceito do livre-arbítrio. Tem gente que é contra isso porque quer pensar que o destino já está protocolado por Deus e que Deus, ele decide pelo homem. Senhores, isso é impossível ser fundamentado pelas Escrituras. O que eu quero dizer é que você ainda pode mudar o teu fim. Mas só cabe a você. O que aconteceu com Adão e a mulher, assim como também aconteceu com a serpente, com o diabo eu me refiro, poderia ter sido evitado. Coisas podem ser evitadas. Quando os homens se colocam numa postura, ao mesmo tempo de serem livres, como também serem responsáveis moralmente por isso. Muita coisa pode mudar. Deus pode até saber que Judas vai trair. E sabe que ele vai trair. Mas não quer dizer que o destino daquele, como de outros que representou essa maldade, ou essa ofensa contra Deus, já tinham nascido para isso. Nós não acreditamos em predestinação para destino. A predestinação é uma chave de expressão bíblica que tem uma outra direção. Não para essa, de que a gente já nasça com o futuro, ou com uma condição já estabelecida. Isso não é bíblico. Segundo ponto importante que eu quero apresentar aos irmãos, eu tenho que ser objetivo porque o tempo é curto. Se para o pecado existe uma origem, também existe uma essência. 1 João 3,4. Vamos lá? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém. Então qual seria a essência do pecado que Adão e posteriormente todos nós fomos solidários com isso? Em se comprometer. O pecado, na sua essência, ele é uma violação da soberania de Deus. Tudo que viola a soberania de Deus é pecado. Então, se ele criou as coisas, ele é dono disso. E se ele colocou o homem para viver dentro disso que ele criou, o homem tem que entender que dentro daquilo que Deus criou, há leis, há regras, há condições. Então, tudo a gente pode usar. Mas existe lei, existe regra, existe condições. Quando a gente se levanta contra uma destas leis ou regras de natureza, de origem natural, nós estamos cometendo um pecado. Porque a soberania de Deus está representada nestas leis. Como que o pastor eu falo leis? Decretos. Qual o decreto que eu posso colocar como exemplo aqui para os irmãos? Dessa soberania. O homem nasceu homem para ser homem. E a mulher nasceu para ser mulher. E somente os dois procriam. E para isso ele fez a instituição da união dos dois. E não a separação. Aí eu começo a trabalhar a soberania. Porque tudo isso que eu estou falando, do que diz respeito à sexualidade, do que diz respeito a casamento, etc., a origem é no decreto. Não foi o homem que criou. Foi Deus quem criou. E deu essa regra para o homem conviver com a mulher, como diz a palavra, né? E ambos serem uma só carne. Então tudo isso está na origem do decreto. Então o homem foi colocado ali como responsável disso, de agir, de se comportar, de ter um estilo de vida, um modo de vida que respeite este ambiente onde Deus é soberano, neste plano onde Ele é Deus. Então na medida em que você avança contra esses decretos e estas leis assinaladas na natureza, querendo deformar, querendo mudar, querendo modificar, você comete o pecado. Tá? Em Isaías 14,
Amós 9:2, Obadias 4, né? Também traz aquele conceito de pecado ser uma alta exaltação. O diabo caiu assim, como também caiu o homem, de querer exatamente assumir o lugar de Deus, de rejeitar aquilo que ele havia determinado, né? O pecado como um despacho, né, contra a integridade e a veracidade de Deus. Então é muito mais do que moral. O pecado transgride muito mais coisas do que diz respeito a certos valores ou regras que você está pensando aí. A igreja entendeu aqui? Então o pecado é transgressão da lei. E a essência dele, no homem ou no diabo, não importa, é a exaltação. Tá? Alguns de vocês têm aquele conceito de que o satanismo, exemplo, ele seja uma ideia de religião. O verdadeiro satanismo, ele não tem rito, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. O verdadeiro satanista, ele preserva por uma filosofia de vida, ele não quer rito, ele não quer religião. E qual é a filosofia de vida de um verdadeiro satanista? A sua própria exaltação, sua intelectualidade, sua capacidade. É exatamente a religião do homem. A centralidade é o homem, a verdadeira essência do satanismo e do pecado também. Porque o diabo quis ser Deus e terça parte dos anjos também acreditaram que poderiam ser com ele e caíram assim. E assim também caiu o homem, acreditando que naquele fruto ele ia conseguir a fórmula de ser independente de Deus e também da sua soberania. Essa é a essência do pecado. Aonde se aloja essa ideia de que o homem possa ter uma independência e ser a centralidade da atenção, o pecado está ali, você não tenha dúvida. Então o pecado não é só quem mata, quem rouba, ou sabe lá Deus o que passa aí pela sua cabeça a nível de transgressões de valores. Pelo contrário, o fato de você pensar que você é dono da sua vida já te faz um transgressor.